Bora, gente? Bora então falar? Prometi que vinha falar de paganismo, um pouco dessa construção mitológica, então do que a gente vê constituído aí como as fés, as religiões, a religiosidade, o paganismo atravessando tudo isso, então um pouco melhor esse entendimento. E eu acho que é importante pensar aqui que a gente está falando de criacionismo e de evolucionismo. Então a gente vem da teoria criacionista, que as diversas fés trazem, e aí a partir da construção dos mitos, de como se cria o universo e a humanidade, e isso está no campo da fé, e o evolucionismo, que está no campo da ciência. Então a gente vai pensar lá em Charles Darwin, falando da teoria da evolução, de Lamarck, falando de como as células e os seres biologicamente se desenvolvem, e a partir disso nós temos a humanidade. O povo pagão vem na onda da ciência, e eu sou uma neurocientista, obviamente vou com Lamarck, com Darwin, e a gente acredita, obviamente, não mais já na teoria da evolução, mas no fato do evolucionismo. Porém, entender um pouco como as culturas se dão, então os estudos antropológicos e toda a construção da paleontologia, da arqueologia, que vem dando um arcabouço de informações para a ciência, que dão conta para a gente em como essas teorias elas vão convergindo numa ansiedade da humanidade em explicar a nossa origem, ou de onde a gente vem, como aconteceu, de onde a gente surge, né? Então, se a gente for pensar 8 mil anos antes da era contemporânea, então mais de 10 mil anos atrás, a data que a gente tem do templo Aton-Ra, um dos templos de Gêmenes, né, um dos templos mais antigos do Velho Egito, então lá no berço africano, onde nasce em Homo a humanidade, se a gente começar a pensar lá, a gente buscava, enquanto humanidade, no anseio do conhecer, do ser, do saber, explicar o nosso surgimento, de onde nós vínhamos. E na medida em que a observação do humano sobre a natureza vai acontecendo, vai se dando, se estabelecendo, a gente começa a criar metáforas para esse acontecimento. Que acontecimento? O do surgimento do humano, da própria vida, pensando assim. Então, se a gente for olhar desde a mitologia egípcia até toda a matriz africana, eu vou hoje focar um pouco mais no berço Yorubá, então na Nigéria, na região da Nigéria, que é também um estudo novo. Mas se a gente for pensar na mitologia grega, na nórdica, em todas as que vêm atravessando, a mitologia nórdica é sensacional, na celta, e todas as que vêm atravessando o nosso saber cultural e a forma de convívio social e a explicação para a origem da vida até hoje, a gente vai atravessando aí também as religiões abrâmicas. Quem são as religiões abrâmicas, né? Então, o judaísmo, o cristianismo, seja ele pentecostal, né, protestante, ou católico, que vão ter datas diferentes, um vai estar lá no primeiro século, nos primeiros anos, cerca do ano 20, 25, depois da era contemporânea, e se a gente pensar no protestantismo, já para o século 14, 15, então a gente vai estar lá mais em 1400, 1500, falando um pouco da Revolução Protestante, acho que Martinho Lutero, tudo que vem acontecendo aí nesse período. Então, muitos acontecimentos que nos atravessam, e o próprio islamismo, que nasce nesse bojo também, nesse arcabouço, e aí o islamismo a gente vai pensar em 500, lá para a era 500, 600, antes da era contemporânea. Se a gente for pensar, e o povo judeu é o que bebe mais da fonte ali da Tanakh, então vai estar até andando mais para e passo com o judaísmo, então lá nos anos 600 antes da era contemporânea, mas a gente tem livros aí datando de 1600, 1700 antes da era contemporânea, quando a gente começa a pensar lá no Pentateuco, numa história que a gente que origina-se dos sumérios. Os primeiros livros são escritas sumérias, então que a gente tem Lilith presente, e aí os sumérios, sim, a gente vai contar lá em 4 mil anos antes da era cristã, e tem toda uma cultura muito rica. A gente atravessa com a humanidade um pensamento muito narcísico. Primeiro, a gente quer ser eterno, né? Então a gente fica buscando uma continuidade para essa vida sempre, na tentativa, na busca de suprir a nossa ansiedade pela vida eterna, pela não morte, ao invés de lidar com o dia a dia, com essa vida aqui. Eu acho muito doida esse escape, essa alienação que a gente faz através da fé, porque ela faz com que a gente não viva o presente. Porque se eu tenho uma vida depois e
outras vidas a viver, eu posso me esconder e não dar conta das questões nessa aqui, deixar para a próxima, né? Ou eu uso como muleta o fato de que isso veio comigo desde lá da vida passada, e como que você quer que eu resolva isso agora aqui, assim? Vou carregar por muito tempo. Ah, sou uma agnóstica, tô negando tudo isso? Não, não tô. A ciência não consegue comprovar que não existe, mas também não consegue provar que existe. Se a gente começa a pensar nos mitos, eu penso em coisas muito curiosas. Desde a gente pensar um pouco na mitologia nórdica, que tudo nasce do caos, e aí do caos a gente tem o reino do fogo, então o calor, o reino do frio e o cubo de gelo, onde Ymir está lá dentro, congelado, e o fogo com o calor vai derretendo o reino frio, e aí aquela água que vai se derretendo, vai suprindo a natureza. A gente tem um símbolo de uma vaca sagrada que lambe, né, que é nutrida por essa água, mas que vai libertando Ymir desse cubo de gelo. Então é um ciclo de retroalimentação, até que nascem os filhos, a luta de Odin, nananã, e tudo que a gente conhece aí da mitologia nórdica. E isso a gente vai pensar lá na era viking, então nos anos 500, depois da era contemporânea, na Bretanha, toda uma região muito fria, e eu tô falando de uma cultura que nasce antes do cristianismo invadir aquela região, porque quando os romanos vão tomar o poder naquela região, em todo aquele lugar, ele rompe com essa cultura nórdica. Então muito do que a gente vê, por que eu tô falando e por que ela é tão importante? Porque assim como os celtas, são as fontes onde a bruxaria contemporânea bebe, tanto ali na mitologia nórdica, quanto na mitologia celta, que aí a gente vai estar falando em 500, 600 antes da era cristã, da era contemporânea. Também, depois da era contemporânea, isso se estabelece lá na região do leste europeu, também na região da Bretanha, Portugal, Espanha, Croácia. A gente toma toda aquela parte. Estamos ali falando dos vikings também. Estamos ali falando de um deus e de uma deusa que não tinham nomes personificados. Quando a gente pensa, né, nas irmãs wiccanas, elas já vão ter cornífero e a deusa, uma construção nominal. Então a gente começa a dar uma forma a esses deuses, a colocá-los de uma outra forma, assim como a gente pode pensar que quando lá na Grécia Antiga a gente começa a falar naquela mitologia grega do nascimento da criação, que também vem do caos, do vazio, do nada, da escuridão. Então, do caos à criação, nasce Gaia, a terra, Eros, o amor, Íris. Então, a gente começa a ver essa construção que dá origem aos titãs, e a gente tem toda a construção até chegar em Cronos, no seu anseio, que é Saturno, né, na astrologia, no seu anseio por poder, por toda essa representação, engole os seus filhos, toda a estratégia de Zeus, Júpiter, em sair da barriga desse deus, ele ser banido, e aí vem o duelo de titãs e toda a disputa pela jornada do herói, que é o que a gente vai construir em toda essa história mitológica. A gente vê essa mesma construção na mitologia africana, quando a gente vai pensar nessa mitologia iorubá, então de origem nigeriana. O iorubá é um idioma, uma cultura que está presente em África, em diversos países, atravessa diversas etnias, mas predominantemente na Nigéria, está mais de 70% da população nigeriana. Então, quando chegando lá, e a população nagô também, a gente vê atravessada também pelo idioma, então muito inclinado a essa cultura. A gente sabe que aqui no Brasil, quando a população negra, que é sequestrada e trazida para o continente, para a América, e é escravizada aqui, ela passa por um processo de aculturação. Então, para que se submetam, eles são forçados a abrir mão da sua fé, da sua cultura, então das suas práticas originárias, que vem lá atrás, mais de 900 anos antes da era contemporânea. Então, a gente vê que tá a Grécia, o berço africano, eles vêm no bojo dos mitos e das histórias do Antigo Egito, e aí tá lá na região da Etiópia. Você vê que dali, esse mesmo mito, ele vai se distribuindo e tomando formas diferentes. Eu converjo muito nas culturas, né, no mito iorubá da criação. Por quê? Na beleza do mito mitológico. Porque é uma população que olha para as forças da natureza. Então, se a gente pensa que a mitologia grega também faz muito, né? A gente tem o deus do trovão, do raio, as chuvas, os rios, os mares. O mesmo acontece na mitologia africana.
o que foi acontecendo ao longo dos séculos é que a gente foi humanizando esses deuses. Então, na mitologia africana, quando o Lorum cria, né, pega a cabaça, ela é dividida, então a gente tem o Orum e a gente tem o Dodua, e a partir daí a gente vê a criação de Oxalá, e Oxalá, sempre um Deus que se sente solitário no vazio e que fala: vou criar, vou trazer vida para esse lugar e sopra a vida através de uma divindade, e cada qual aí no seu espaço geográfico e em seu tempo histórico. E tal qual esse mesmo mito é o mito das religiões abrâmicas, ou seja, do cristianismo, do judaísmo, do islamismo. Então o mito de Adão e Eva vem abarcando assim como os outros. Então é um Deus que da escuridão fez-se a luz, e ele cria o homem, primeiro a sua imagem e semelhança, depois já não é mais, e aí no decorrer do tempo isso vai se adaptando, porque são humanos escrevendo essa história e cada um vai lá e dá o seu pitaco. E a gente sabe que historicamente, religião que nasce do aramaico, do hebreu, vamos pensar um pouco na etimologia da palavra, né? Vem de religare, religare é a reconexão, é o ligar os povos, ligar as pessoas, reconectar. Então, a religião, a fé que nasce para que a gente se conecte como sociedade, para que a gente se reconheça como tribo, ela vira a Babilônia bíblica, né? Então a gente começa a se apartar exatamente a partir dela. Por quê? Porque dentro dessa fé, dentro do mito instaurado, a gente começa a utilizar esse instrumento como ferramenta de submissão. E assim se dá até hoje. Então, por que isso é tão importante quando a gente vai pensar? Eu vou pensar lá na bruxaria. O paganismo ele tem uma relação xamânica da pagelança muito forte. Porque o que é o paganismo? O paganismo ele não tem nenhuma divindade, nenhum mito da criação, na verdade, porque ele se dá completamente a partir do olhar do dia a dia dos ciclos da natureza. Então, é do observar do dia, da noite, da planta que exala o perfume durante a noite, durante o dia não, das estações do ano, de como esses ciclos se dão, de que no inverno é mais escuro, no verão a gente tem o sol por mais tempo. Então é dessa observação da natureza, e são culturas ali matripatriarcais. Então a gente olha também para o nosso corpo, a gente está descobrindo como todas essas fases influenciam em nós. A gente olha para as fases da lua e da influência dessas fases no nosso corpo, também começa a perceber que esses ciclos lunares influenciam nos humores, influenciam na mulher, que o ciclo gestacional, o ciclo de ovulação da mulher, de fertilidade, ele tem uma relação também de 28 dias, de 21 ou 27, 28 dias, conforme tal qual os ciclos lunares. Então, a gente olha, a gente vem da mulher como uma divindade, porque ela gera vida, então não se entende como gera vida, como isso acontece. Ainda não havia ali, nesse período lá pré-histórico, nas cavernas, um entendimento de que o ato sexual era ele quem gerava a vida, então que era um encontro, acreditava-se que a mulher fazia aquilo sozinha, e isso destrói muito as crenças que os mitos vêm trazendo depois, demonizando a imagem da mulher, de que o sexo, por exemplo, ele é para procriação, ele é só para que a gente perpetue a espécie, porque antes mesmo de a gente saber disso, lá atrás, lá com o povo pagão, a gente praticava o sexo e não sabia que era resultado dele a criança que vinha depois, aquele bebê. Era sobre desejo, era sobre prazer, era sobre a vontade de estar com o outro, o treino, a variação. Inclusive nós não éramos monogâmicos, e também não éramos binários. O masculino e o feminino tinham um entendimento muito diferente sobre afeto e atração. Quando a gente olha para a mitologia grega, a gente vê isso, na egípcia também. São deuses que são muito mais híbridos, são deuses que não são binários, são deuses que a gente não percebe neles, percebe os traços masculino e feminino de personalidades. Então é uma outra forma de trazer, e não as questões de gênero. Isso foi acontecendo quando a gente precisou começar a submeter os corpos ao desejo do outro. Então, quando a sociedade percebe que a mulher gera o filho e a gente está começando a acumular posses, então a gente vê lá os romanos e aquela sociedade já colônias, eu tenho posses, eu tenho terras, eu começo a falar de propriedade privada, eu entendo que aquela criança que vai herdar a minha propriedade, ela precisa garantidamente ser minha. Eu não quero deixar a minha propriedade para qualquer criança, mas como eu vou controlar? Porque ela está dentro do corpo da mulher, então eu preciso controlar a mulher. E assim a mulher vai sendo demonizada através dos tempos. Assim também
numa estratégia de submissão, a gente vê um personagem mitológico como Exu tão poderoso, porque quando a gente olha para o panteão africano, essa questão de que a gente vê aqui no Brasil na Umbanda, de direita e esquerda, ela não existe, porque não existe essa dualidade. Então, esse dual, esse bem e mal, essa contraposição, ela vai acontecendo como um instrumento de submissão. Então, a gente coloca o medo e é através do medo que a gente vai controlando a mente das pessoas através dos tempos. E a fé esteve a esse serviço, ao serviço dos reis, por toda a nossa história. Foi assim que veio acontecendo. E assim foi com Exu. Porque quem é Exu dentro do panteão? Exu é aquele orixá que cuida, ele é o mercante, o comerciante, o que lida com os desejos, mas com o dinheiro, com a preservação do corpo, com os desejos. Então, se ele lida com coisas mundanas que eu quero manter o controle, se eu tenho uma intenção, eu sendo um nobre, de que o plebeu não ascenda à nobreza, eu não quero que ele se aproprie desse pensamento de que ele pode vir a comercializar e prosperar e ter abundância, porque o meu interesse é a manutenção do status quo. E o que eu faço então? Eu começo a colocar essa imagem, então ele é um orixá, uma divindade material, ligada à matéria, se ele é ligado à matéria, ele não tem elevação, então ele não tem luz e foi se criando toda essa imagem. A gente faz isso com Baphomet, que vem de Met, que é a sabedoria na mitologia, a primeira mulher de Zeus, lá na mitologia grega. Então, é ela que diz para Zeus qual é a estratégia que vai ser usada, que prepara o elixir para que Cronos vomite, então regurgite todos os outros filhos, liberte os titãs, por fim. Então, é a sabedoria, Met, e Bafo de Baal, que é o deus da criação, o criador. E depois, quando a gente vai olhar para a Goetia é que tem toda uma influência católica, cristã, os padres têm inúmeros livros de estudos de demonologia, muito do que a gente tem de Goetia e no ocultismo de conhecimento são desses livros que de alguma forma sobraram, então livros de exorcismo, enfim, que historicamente a Igreja Católica escondeu no Vaticano, então do sobrenatural, daquilo que eles não conseguiam explicar, e tudo aquilo que poderia contestar aquele Deus monoteísta, aquele Deus único que eles estavam colocando ali como símbolo de luz, do bem e o tudo. Então a gente pega esse Baal e ele passa a ser Lúcifer, ele é um demônio. Então Baphomet é Lúcifer, ou Exu Maioral na Umbanda, na Quimbanda. Então ele vai tendo outros nomes, Lúcifer que é a própria luz. Então, toda essa construção, por que eu estou falando de tudo isso? Para que a gente consiga ir trazendo à luz algumas questões muito importantes para a gente de entender, por exemplo, quando uma cientista fala que ela é uma bruxa, o que isso significa? Significa ocupar um espaço social político, dizer que nós mulheres podemos ocupar, estar em qualquer lugar que a gente desejar, da forma como a gente desejar. Significa dizer que ser bruxa e a bruxaria, elas são sinônimos e caminham junto com a liberdade, então a sua liberdade do ser, do estar e do fazer, e do escolher e do professar a fé que você escolher. E principalmente da provocação de que, através dos tempos, o paganismo vai olhando para a ciência, porque o pagão é um observador dos fenômenos da natureza, para compreender a nossa existência e a própria vida. Então, qualquer fé que venha de uma forma dogmática, determinando para você como as coisas são, como elas devem ser, você deve contestar minimamente dentro de você. Discutir com você mesmo, discutir os seus valores, então o seu sistema de crenças e o quanto ele te castra e o quanto ele te acomoda no lugar onde você está, mesmo quando aquilo não te acomoda, não te acolhe, não te abraça. Porque o lugar da fé precisa ser o lugar do acolhimento. O lugar da fé é aquele lugar do abraço quentinho. Do quando eu não tenho mais aonde recorrer e eu já não estou mais encontrando força dentro de mim, eu vou buscar aquela força fora. E é no sobrenatural, é naquilo que a ciência não explica. Também não podemos confundir fé e ciência. A gente está falando de lugares diferentes aí. Então, negar a ciência não é professar uma fé mais íntegra. De forma alguma, muito pelo contrário. Porque se tudo que a fé vem propondo para a gente o tempo todo é que aquilo que a gente não consegue entender, não consegue elaborar, que a gente acolha, que a gente abrace. Então a gente traz essa imagem materna, paterna, o Deus Sol, a Lua, a Mãe Terra, e através dos tempos em diversas culturas diferentes, mesmo quando a gente vai olhar lá para o Oriente, quando a gente olha para a população indiana, que é uma das civilizações mais antigas que a gente conhece tão pouco da cultura
cultura oriental, se a gente for pensar nos chineses, que são um povo muito antigo também. Então, o quanto a gente olha somente na nossa perspectiva cultural, antropológica, e a gente fica fechado nessa caixinha aqui e não amplia. E no final coloca no lugar do tá errado ou não é bom aquilo que a gente simplesmente não conhece ou não acessa como conhecimento. Eu proponho como sacerdotisa sempre para quem chega no meu clã, olhar um pouco para suas raízes. Eu acho que o caminho de tudo, de entender a nossa existência, principalmente, é entender de onde a gente vem. A gente começa entendendo os nossos pais, de onde eles vieram e que percurso eles fizeram, que trajetória foi essa. Isso ajuda muito para a gente elaborar, liberar perdão, abraçá-los também, compreender algumas escolhas que eles fizeram e que muitas vezes nesse caminho a gente não concordou, mas entender que de onde eles vieram e o caminho que eles percorreram, esse era o aprendizado que eles tinham e o que eles podiam e tinham a oferecer. Então, acolher um pouco isso tudo com amor. Eu não estou falando aqui de situações de abuso, eu sou avessa à constelação familiar, exatamente porque a gente não tem que abraçar abusador nenhum, não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando sobre aquela mãe que não pode ir em lugar nenhum, aquele pai que tancava a educação doméstica, que não tinha uma compreensão do todo. Então, existem questões que são culturais e existem perversões, e isso é um outro lugar, a maldade existe, eu não estou negando a maldade aqui. E a gente precisa acolher a nossa dor e não a maldade do outro. São coisas bem diferentes. Porque senão a gente vai continuar educando estupradores e meninas para evitarem o estupro, ao invés de educar meninos para que eles não se tornem estupradores. E pior, a gente vai continuar perpetuando uma ideia de que majoritariamente meninas são abusadas. Meninos também são muito abusados. E é muito grave a gente não acolhê-los. A nossa sociedade é tão machista e é uma situação tão séria o que a gente coloca nos papéis sociais e nos papéis de gênero para meninos e meninas, que meninos nunca contam, meninas muitas vezes demoram anos para contar sobre um abuso e se sentem culpadas e responsabilizadas pela violência cometida pelo outro, pelas quais elas jamais são responsáveis, e meninos sentem vergonha e constrangimento como sinal de fraqueza, qualquer tipo de abuso que tenham sofrido, e escondem isso por toda a vida, e pervertem a própria sexualidade, e a gente continua alimentando esse ciclo violento. Então a gente precisa começar a olhar com um olhar mais empático para tudo isso. E para isso serve olhar para de onde vem. E aí começar a pensar de onde vieram esses avós, qual foi o processo migratório, entender o processo de colonização. E isso vai ajudar muito a gente a desconstruir o nosso racismo, que o racismo nos atravessa. Eu recuso isso em mim e vou reconstruindo todo o meu padrão de ações e de pensamentos, de uma lógica social que está imposta e colocada aí para. Eu recuso. A gente viu o indígena colocado ali como um personagem folclórico, celebrado no dia do folclore, como índio, como um personagem único, considerando que a gente está falando aí de diversas, centenas, milhares de etnias, por exemplo, dos povos originários, que foram completamente dizimadas, porque a gente seguiu perpetuando um pensamento do colonizador de que se ele não era catequizado, se ele não era cristianizado, se ele não vinha dentro da minha cartilha, ele era um bárbaro. E o quanto a gente perpetua ainda dessas ideias até hoje. Então, acho que a gente tem muito a aprender quando a gente começa a olhar com um olhar mais cultural, mais antropológico da diversidade, para todos os mitos da criação, do universo, da vida, do próprio ser humano, desses ciclos de como eles acontecem. Então, acho que beber no paganismo, nessa fonte mais antiga, eu venho porque eu pensar nos povos pagãos é pensar lá atrás mesmo, no camponês, que vivia sozinho, antes ainda de nós sermos caçadores-coletores, de nos organizarmos em sociedade. Pensar que Platão, lá no mito da caverna, quando dá aquele surto todo, que ele volta para a caverna e ele fala que ele são malucos, né, lá fora, mas a gente pensa, por que a gente apavora? Não saia da caverna, para não conhecer o novo e não dispersar. O que fazem com os povos ciganos? Não se cria um mito de que os ciganos roubam as crianças? Eles não roubam as crianças. Como eles são nômades, são exploradores, eles não se fixam num único lugar, e aí pensando na terra, porque onde está o nosso lar e a nossa família? Não é onde nós estivermos? Isso não tem uma relação com a posse, com a propriedade, com a terra em si. Isso é de uma outra cultura. Então, para essa cultura, havia uma outra liberdade do ser e do viver em sociedade. Mas crianças que tinham esse olhar mais livre e que tinham esse desejo de conhecer o mundo, de avançar, iam com os ciganos, iam com o circo. Na minha infância falavam, não pode ir sozinho pro circo que foge, o circo rouba a criança. O circo não rouba a criança. O circo, ele desperta sonhos. A liberdade é muito temida, a gente tem muito medo de ser livre.
Ser livre exige da gente uma responsabilidade, uma autorresponsabilização pelas nossas escolhas. Quando a gente tem a fé, a igreja, a Bíblia, a Torá, o Talmud, o Alcorão e vários livros aí para responsabilizar sobre a nossa ética e sobre a nossa moral, a gente vive numa baliza mediana ali que diz, ó, não deu certo, é porque eu agi errado, eu volto, corrijo aqui, e eu vivo naquela caixinha, eu tô fazendo o quê, cara? Eu não tô vivendo. Eu tô esquecendo que a verdade é que ainda que possam haver outras vidas, de novo falo, sou agnóstica, não estou dizendo que elas não existem, só estou dizendo que a ciência não comprova a existência delas. Mas se elas existem, eu não lembro delas, e eu não vou lembrar dessa na próxima, então eu só tenho essa aqui. Essa aqui eu preciso ser a mais foda que eu puder ser. A mais foda. Eu vou ter a coragem de ser eu. É preciso ter coragem para pensar fora da curva, para ser fora da curva, para ser você. Mas vale a pena. Não vale a pena dormir e acordar todo dia em função dos desejos, das expectativas, dos anseios de outras pessoas. Você está aqui só para satisfazer os seus desejos. E a sua felicidade é o que vai transbordar para todo o seu redor. E vai colaborar para que todas as pessoas em volta de você também sejam e estejam felizes. Então, acho que o grande desafio para a gente é a felicidade. É o instante de felicidade, é experimentar agora, é ser agora. É saber que a gente vive dentro da lei da ação e da reação e tudo que vai e volta. Um ensinamento também cíclico da natureza. Eu plantei jaca, não vai dar cereja. É uma jaqueira. É básico. Então é isso, eu plantei vento, eu colho tempestade. Eu preciso entender essas coisas. E preciso me responsabilizar pela resposta que a vida dá pra gente diante de cada uma dessas coisas. É como olhar para um fenômeno da natureza agora e falar que é o apocalipse, o fim dos tempos. Cara, é a gente agindo na natureza e destruindo tudo. E a resposta da porra da natureza é essa. A gente tem instrumento agora para retardar esse efeito, para parar já não mais, mas para retardar. Qual é a nossa escolha? A gente vai cruzar os braços e assistir e depois responsabilizar algum Deus? Vai dizer que foi o diabo. Então, é sobre essa coragem que eu quero falar, que eu vim provocar vocês e falar: sejam livres. Só sejam livres, vivam, sejam livres. É só isso. Muito afeto da bruxa.